Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live. Hoje, no Pedro Durão Convida, estamos aqui com Paulo Henrique dos Reis Soares. Paulo Soares, um querido amigo, um pesquisador, que vai trazer justamente o tema adesão de empresas ao processo administrativo tributário federal. Então, estamos aqui em uma live justamente num seminário Business e Compliance Empresarial. O Paulo Soares, ele é um advogado, especialista em advocacia tributária, com pós-graduação pela Escola Brasileira de Direito da EBRAD e é mestre nacional em xadrez pela Confederação Brasileira de Xadrez e pós-graduando em xadrez pela Faculdade de Administração Humanas e Exatas. Então, nós vamos falar hoje justamente das empresas, os pontos positivos e negativos de adesão ao processo administrativo tributário federal. Mas antes eu queria passar para Paulo, para ele falar um pouco da sua trajetória e dizer o porquê da escolha desse tema. Obrigado, viu, Paulo? É um prazer, por nada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um conhecimento na área científica com um professor de renome como o senhor, professor da Universidade Federal, da pós-graduação do curso de mestrado. É um prazer. Uma boa noite a todos. Que nós possamos contribuir um pouquinho, avançar um pouquinho na ciência, mostrar essa temática atual, mostrando os pontos positivos e, se necessário, negativos para os empresários, na adesão do processo administrativo tributário. A minha jornada começou logo na graduação, quando esse foi a escolha do meu tema do TCC. Então, eu já escolhi o processo administrativo tributário federal para fazer o trabalho de conclusão de curso, para poder mostrar que é uma área também via acesso à justiça, não só o contencioso, mas também a área administrativa. É claro que não é obrigatório, mas também é uma via que pode ser levantado uma estratégia para o empresário poder abarcar também essa área. E continuei essa caminhada na pós-graduação e como aluno do curso, aluno especial do curso de mestrado de Direito da UFES, para também falar um pouquinho dessa temática da seara administrativa. Então, já é um tema discutido já há alguns anos, que eu venho pesquisando e quero contribuir aqui um pouquinho mais para ajudar os empresários, tanto o pequeno comerciante quanto o médio e, por que não, também o comerciante de porte maior para levantar esses quesitos nessa seara. Tá bom. Obrigado, viu, Paulo Soares, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você que está assistindo nossa live, assiste nossos vídeos no canal Via Jurídica, compartilha, dá lá o seu like e se inscreveu já no canal Via Jurídica. Obrigado por sua audiência. Pois bem, Paulo, o que é que você poderia dizer àquele que está nos escutando justamente sobre essa temática e como as empresas podem utilizar esse contexto em seu benefício? Muito bem. Essa temática, ela é uma escolha. Como ela não é obrigatória e você também não precisa esgotar a via administrativa para buscar o judiciário, ela fica a ponto estratégico do empresário. O empresário, ele pode, se ele tiver expertise, se ele tiver o próprio conhecimento jurídico ou tributário e quiser se autoajudar, ótimo. Senão, ele pode procurar profissionais da área, técnicos, contadores, tributaristas, juristas, advogados, e fazer um levantamento estratégico. Em que momento? Todos aqueles momentos que ele pode recorrer à área judiciária. Ele foi autuado, ou então ele possui produtos monofásicos e pensa que está pagando a maior e quer fazer uma compensação tributária, quer fazer uma restituição tributária, ou quer impugnar esse auto de infração, ou ele quer fazer uma declaração de inexistência de débito, ele pode usar a via também administrativa para poder levantar todos esses quesitos. E ainda tem um a mais, que é a consulta. A consulta seria o empresário ele ter uma dúvida se a lei ou o artigo de lei ou a legislação que ele está querendo usar, ele poderia usar aquele ou um outro. Na dúvida, ele pode levantar uma consulta. Qual é a vantagem? A vantagem é que
se houver processo administrativo, ele fica suspenso sem a exigibilidade do crédito, até a Fazenda Pública ou o fisco responder, e quando ele responder, vincula aquela resposta para aquele direito dele. Então, se ele levantou entre a lei A e a lei B, e a Fazenda Pública diz que é a lei B, então vinculou aquilo ali, já tem uma tese adquirida, certo? Outra vantagem que o empresário ele pode querer levantar não precisa contratar advogado. Claro que é viável, claro que ele tem que ter um profissional. Nem sempre vai ser o mesmo profissional que ele vai ter. O próprio contador dele, às vezes vai ter um contador que não trabalha com recuperação de crédito, ou algum advogado que ele já tenha não trabalha com a área tributária, então ele vai precisar buscar outros profissionais nessa área, certo? Então ele vai pesquisar uma equipe especializada e vai fazer um levantamento estratégico. Nesse levantamento estratégico, se ficar evidente que é positivo buscar essa área administrativa, então todas as matérias suscitadas no judiciário, além da consulta, ele pode buscar a via administrativa. Então, quais são os pontos positivos? Se ele buscar essa seara, ele não precisa fazer depósito, como no judiciário, ele não precisa pagar honorários de sucumbência, como se ele tiver escolhido acompanhamento com advogado, mesmo que perca, ele não vai precisar pagar os honorários. Se ele escolher essa área, a exigibilidade do crédito fica suspensa, e mesmo com decisão, indeferindo a decisão, ele ainda vai poder ter 2 anos depois dessa decisão para recorrer à área judiciária. E caso ganhe, a administração não vai poder recorrer disso na justiça, certo? Então, são diversos pontos positivos que ele pode aderir à área administrativa tributária. Então, é menos onerosa que a via judicial, é mais célere. Sim. Né? A parte que ele impugnou, mesmo que for parcial, a administração fica vinculada àquela parte, então ela só pode recorrer à parte que foi contrária. Na seara administrativa, além da consulta, além de não pagar honorários, além de ser mais célere, os tributos federais hoje estão tendo um retorno na parte dos créditos de 90 a 120 dias. Às vezes não precisa nem fazer exatamente o processo administrativo, já tem hoje plataformas na Receita Federal que você já pode fazer compensação de créditos via online, ou seja, pode fazer de ofício, né? A reforma tributária só vem ainda ajudando ainda cada vez mais nesse sentido, esse acesso à justiça na área administrativa, ou seja, só vai melhorar se caso mude alguma coisa, né? Além disso, tem 3 graus para recorrer, então ele perdendo no primeiro grau, ele pode recorrer à segunda instância, à terceira instância, então ele vai ter mais 2 novas oportunidades para poder recorrer à área que ele quer, seja declaração de indébito, seja repetição de indébito, seja impugnação de autodifração, seja compensação de crédito ou recuperação de crédito. Então, ele vai poder recorrer 3 áreas, perdendo na primeira, vai para a segunda, perdendo na segunda, vai para a terceira. Ganhou qualquer parte da demanda, já vinculou a administração, ou seja, não só o empresário ganha, não só a empresa ganha, mas também o próprio fisco, o próprio judiciário, porque vai diminuir as demandas, a Fazenda Pública vai ter oportunidade de trabalhar melhor com seus técnicos, que são específicos na área tributária, diretamente com o contribuinte, ou seja, é mais fácil de negociar com ele, porque vai ter uma linguagem direta, profissional, técnica, não vai ficar ligado à área jurídica, ao formalismo, à burocracia, a uma decisão do judiciário, ou seja, vai ser mais interessante a relação direta, né? Nesse aspecto, só se vê um ponto negativo. Qual seria? Que a própria administração pública que autua, que cobra maior,
que diz que aquele tributo não, aquele empresário não tem isenção ou qualquer área tributária que venha a ser impugnada pelo empresário, é a própria administração que julga. Esse talvez seria o único ponto negativo, que não é tão negativo assim, porque na prática vem se mostrando, pelo menos em segunda e terceira instância, que o empresário consegue uma reversão tão alta quanto o judiciário, ou às vezes, em alguns estados, até maior. Ou seja, então nem seria um ponto negativo, né? Pode-se pensar no primeiro momento que sim, mas na realidade, na prática, tem demonstrado que não. Okay? A legislação que trata sobre isso, ela ajuda muito bem o empresário, né? Então ela não penaliza ele com honorários, não penaliza ele com tempo, não penaliza ele em arcar com as despesas das custas judiciárias, honorários de sucumbência. Então a legislação, ela, vamos dizer assim, vamos inventar uma tese, ela é pró-contribuinte, né? Fazendo uma analogia ao pró-réu, né? Ao pró-trabalhador. A gente poderia talvez levantar essa analogia assim, né, por essas vantagens. Okay? Tranquilo. Ô Paulo, com a sua experiência e expertise, até porque você é mestre em estratégia, né? Mestre em xadrez, entende de estratégias, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que na sua pesquisa, na sua investigação, você procurou justamente as melhores estratégias ao empresário. Então, quais são as dicas que você colocaria a mais aqui para aquele que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando, empresário, empreendedor, com relação à sua experiência e à sua investigação sobre justamente, realmente é bom eles aderirem a esse processo administrativo ou não, ou ele precisa de alguém gabaritado para isso, ele precisa de contratar um advogado, um contador? Quais são as dicas assim complementares que você pode passar para o empresário e empreendedor que está nos assistindo pelo ponto de vista estratégico? Então, no ponto de vista estratégico, é interessante até notar que a seara tributária ela é altamente estratégica, pelo fato de ter poucas audiências. Tudo é ligado entre comprovação, a comprovação probatória, comprovar as provas, a lei em si, o direito do contribuinte, juntar essas provas e ver esse direito e fundamentar ele de acordo com a estratégia, ou seja, é altamente estratégico, né? Você não vai ter como argumentar, você não vai ter como colocar área subjetiva, vai ser totalmente objetivo, ou seja, ou tem o direito ou não tem, vamos fazer dessa forma ou daquela outra forma, não tem como inventar, ou seja, a área tributária ela já é estratégia por si só. No caso do empresário, para a seara administrativa, nós levantamos vários pontos positivos. Até o que seria negativo, na prática, não vem sendo. Então, como é que ele poderia usar essa estratégia a seu favor? Então, vamos levantar aquela questão do empresário que ele tem o próprio conhecimento. Então, ele é da área da formação da contabilidade ou do direito, ele tem o conhecimento jurídico tributário, por exemplo. Ele pode assinar suas próprias petições. Então, vamos supor que ele foi multado. Nesse aspecto em si, ele já vai economizar muito. Por quê? Porque não precisa da capacidade postulatória para a área administrativa. Então, já é estratégico ele próprio fazer. Bom, ele não conhece, que é a maioria dos casos. Não sei nem falar uma porcentagem, mas vamos supor que seja acima de 90%. Ele precisa de qual tipo de profissional? Precisa exatamente de um advogado? Também não. Porque o empresário seria impossível ele saber tudo, né? A atividade empresarial é muito complexa, ele não pode ser ao mesmo tempo contador, advogado, economista, ter conhecimento digital, ter conhecimento de tudo. Ele precisa realmente pegar pessoas capacitadas em cada segmento. Ou, como você falou, né? Um auxiliar, um apoio sobre determinado assunto, né? Mas vai lá, desculpa ter interrompido. Não, tranquilo, é exatamente isso. O empresário ele não tem como saber tudo, né? Então, assim, com aquelas raríssimas exceções que ele tem um conhecimento, ótimo, ele já pode economizar um advogado. É viável não ter um advogado nessa seara? Não é viável. Pelo conceito estratégico, não.
mas se ele tem uma boa equipe de contadores, os próprios contadores podem resolver para ele. Por exemplo, de 4 em 4 anos e meio, antes de dar 5 anos, ele pode só, já é uma estratégia ele entrar com um pedido de recuperação tributária, principalmente se ele tiver produtos monofásicos, se for cobrado no início da cadeia, corre o risco dele vender a maior, já é uma estratégia. Não tem produtos monofásicos, só é prestador de serviço, mas ele percebeu, devido a uma palestra, uma notícia, que quem é da área dele está isento de determinado tributo. Então, é estratégico ele ter uma orientação jurídica, sim, e é estratégico ele contratar essa orientação jurídica para adquirir essa isenção ou essa recuperação de crédito, essa declaração de débito, claro. Por quê? Porque como a gente foi dito anteriormente, se ele não paga honorário de sucumbência, óbvio que a seara administrativa é melhor, mais estratégica do que a judiciária, com apoio jurídico. Se o próprio contador dele já ofereceu para ele recuperação de crédito porque já descobriu indícios, então já é um sinal que ele tem que contratar esse serviço ou buscar um escritório contábil ou um escritório de advocacia ou um tributarista que o ajude a recuperar esses créditos. Qual é a melhor estratégia para isso? Hoje a gente tem as franquias, que normalmente tem em média 100 advogados e 30 contadores. Existem vários, a RT Tax, a Estúdio Finance, tem vários. Hoje no mercado tem mais de 20, deve ter umas 30 franquias. Elas são uma equipe grande, então ela vai buscar um contador ou um advogado parceiro dessas franquias. Elas é a única área que ele não, na área tributária, é a única área que ele não precisa pagar adiantado. Eles vão fazer um levantamento de 10 a 30 dias, se realmente esses indícios que o contador dele ou ele mesmo percebeu que tem para recuperar crédito. Então, ele já tem essa oportunidade de fazer essa estratégia. E se ele não quiser fazer essa via, aí pode ser que ele não recupere sozinho, ou só com o contador dele, ou só com o advogado dele, a capacidade que ele tem de recuperação de crédito. Vai que ele tem uma capacidade de recuperar 500 mil, 1 milhão, 100 mil. Um contador sozinho, um advogado sozinho vai enxergar 10, 20 mil somente. Porque a hora que baixar a XML dele, a escrita fiscal, o SPED fiscal, não vai conseguir analisar tudo sozinho. Então, é muito complexo essa área tributária. Então, com equipe, uma franquia já é mais estratégico. Então, além de não pagar adiantado, ele pode, no final, quando tiver o relatório, negociar valores de porcentagem. Mas aí o negócio ficou mais sério. Ele está sendo processado por sonegação fiscal ou então faltuado porque não declarou corretamente. Aí não tem jeito. Seria muito arriscado ele ir sozinho, só com o contador. Aí ele vai ter que procurar um advogado tributarista para o auxiliar melhor, para a estratégia dele ser perfeita. Por quê? Porque o especialista, o técnico do direito, ele vai ver se tem uma lei que não se enquadra mais, ele vai ver se o auto de infração ou a CDA existe pontos que dá para combater com nulidade. Então, ele vai analisar com mais afinco, vai passar o pente fino. Então, a estratégia, nesse caso, vai ter que ser com um advogado. Não é aconselhável ele fazer sozinho. Então, se o advogado der um parecer para ele que dá para anular o auto de infração, uma CDA, ou buscar uma isenção, ou uma alíquota menor, ou que ele pagou maior, ótimo. Então, ele já tem o próprio parecer do advogado, já é a estratégia dele. Se ele vai aderir a essa estratégia ou não, é uma escolha pessoal. Se ele vai aderir à área judiciária ou administrativa, é uma escolha pessoal. Mas, devido aos pontos que a gente colocou positivo da área administrativa, a estratégia, praticamente 99% dos casos, sempre vai ser a área administrativa. Até mesmo porque é menos onerosa e mais célere. Só isso já é uma vantagem muito grande. Sem contar que ele pode, o próprio dinheiro, por exemplo, na área judiciária, o próprio dinheiro que ele teria que levantar o depósito, deixar em juízo esse levantamento para poder discutir, ele pode investir esse dinheiro em renda fixa, e enquanto vai discutindo na área administrativa, ele vai ganhando juros desse dinheiro, por ele não ter que
pagar nada na área administrativa para discutir. Então, só isso já é uma estratégia excelente. Vai que essa demanda leve 2 anos, são 2 anos de investimento, vai que ele está discutindo algo em torno de 500 mil ou 1 milhão, imagina 1 milhão investido durante 2 anos, quanto que ele não pode ganhar de juros? Né? Não deu certo, ele pode ainda discutir na área judiciária, e aí ele vai ter esse dinheiro, vai ficar com juros desse investimento, e ainda vai poder discutir judicialmente. Então, a via administrativa já é estratégia por si. A área tributária já é estratégica por si. Então, sempre vai ser viável ele ter um bom tributarista do lado dele, nem que seja para bater o martelo. Olha, o que o seu contador está fazendo está correto, a sua equipe contábil não está boa, não está interessante, tem que buscar outra. Realmente você tem direito a recuperar todos esses créditos. Não, eu acho que você pode recuperar um pouquinho mais. Então, a estratégia vai ficar a cargo do advogado tributarista, que vai auxiliar na melhor estratégia. Claro que outros profissionais podem auxiliar e devem. Ele não deve. Sempre vai ser. A melhor estratégia vai ser pelo menos um contador e um advogado, no mínimo. Se ele buscar um advogado ou um escritório que tenha uma franquia que vai ter uma equipe de advogados e contadores pelo menos para a área de recuperação de crédito, ótimo, aí já começa a ter uma estratégia melhor. Agora, procurar sozinho, a única estratégia que eu vejo é se ele tiver expertise e se ele realmente, no momento, não puder contratar ninguém. Ou ele investir em colaboradores capacitados, né? Isso, exatamente. Ou seja, sem promover a capacitação dos seus colaboradores, que possam atrair um conhecimento maior para que possa auxiliar ele na decisão, né? Qual a decisão melhor a tomar, né? Exatamente. Eu não sei se eu posso ainda lhe perguntar, que eu não sei se alguém ainda quer perguntar aqui na live. Fique à vontade, quem quiser perguntar. E desde já agradecer, viu, a você que está acompanhando, a você que está assistindo, a você que está fazendo a audiência dessa live do canal Via Jurídica. Obrigado por participar. Então, Paulo, assim, eu vi que você falou justamente dessas estratégias do processo administrativo tributário federal, que aí tem uma ligação forte até com compliance tributário, né? Ou seja, acreditar que precisa atender às regras de comprometimento tributário, até para o quê? Para minimizar o pagamento de impostos. Eu não estou falando nem de sonegar, eu estou falando justamente para ele rever a situação de pagamento e verificar onde está a colocação dos seus fatos geradores, que participa aí o imposto estadual, federal, municipal, né? Então, assim, o que você poderia dizer àquele empresário, empreendedor que está nos assistindo, de como fazer o compliance tributário na sua pequena empresa, né? Ou média empresa, ou seja, como é que ele poderia se proteger no aspecto tributário? Exatamente. A primeira coisa que o pequeno ou médio empresário tem que fazer é o compliance tributário, né? Para a própria prevenção da adequação da legislação tributária na sua empresa. E aí a gente entra numa estratégia fundamental dele consultar um bom tributarista, porque se ele precisa se adequar à legislação, se ele precisa se prevenir, com certeza ele e o contador dele sozinho, não vão conseguir fazer isso. Por mais que ele tenha um planejamento tributário, por mais que ele tenha esse planejamento tributário seja muito bom, muito adequado, para o compliance já precisa um pouquinho do direito. Então, ele vai precisar de um bom tributarista para auxiliar. Mesmo ele sendo pequeno ou de médio porte, a empresa ela tem condição, através de uma boa consultoria, de bons documentos, de bons relatórios, de boas estratégias tributárias com um profissional, não com muito investimento, ou com um investimento muito menor, até 5 vezes menor do que ele teria num prejuízo se ele fosse enquadrado numa sonegação fiscal ou numa multada, ou se ele fosse autuado, ele teria muita dor de cabeça, ele teria um valor pelo menos, no mínimo, 5 vezes maior. Então, ele tem que começar pelo compliance. Porque o compliance ele já vai ter uma visão ampla do direito, ele já vai ter quais são as regras e a legislação e a lei adequada ao município, ao estado dele, ao tipo de empresa dele. Então, quando ele tiver os técnicos dele, o contador dele,
ou ajudando no planejamento tributário, ou ajudando em toda a área fiscal, ele já vai saber conversar melhor, ele já vai saber se aquele profissional é bom ou não, se realmente a pessoa está falando besteira ou está falando algo que vai servir para ele. Então, ele já faz um funil, ele já vai saber selecionar o pessoal dele, quem vai fazer parte do time dele. Então, a estratégia tributária já começa por aí, pelo compliance. E, claro que ele pode sempre fazer isso, cada vez maior for a empresa, mais investimento ele vai ter que fazer na área do compliance, mas o pequeno não só pode, como deve. É muito mais barato do que os empresários imaginam, e não é de forma alguma considerado como custo. É um investimento fundamental que todo empresário precisa, principalmente os pequenos e médio porte, para poder ter um tributarista sério, com experiência, com expertise para o ajudar no compliance. Ele tendo esse compliance inicial, ele já começa com uma boa estratégia. Por quê? Por exemplo, no que a gente falou anteriormente sobre os produtos monofásicos, sobre cobrar no início da cadeia. Se ele já tem um bom compliance, se ele já está bem prevenido, ele já sabe exatamente, matematicamente ele já sabe, quanto daqui 5 anos ele vai poder recuperar de crédito, porque vai ser inevitável. Se ele tem produto, por exemplo, é uma farmácia ou é uma autopeça, que é inevitável pagar maior. Eu vou colocar esses dois aqui, porque esses dois, 100% de autopeças e 100% de farmácias pagam a maior. Então, vamos supor que ele tem uma farmácia ou autopeças. Daqui 5 anos, com compliance tributário, ele já sabe que daqui 5 anos, quando ele fizer uma recuperação de crédito, ele vai ter em caixa, por exemplo, 500 mil, um exemplo, dependendo de quanto ele faturar. E não precisa faturar muito para ele ter 500 mil. Se for, por exemplo, se for uma empresa que fature 2, 3 milhões anos, que é uma empresa pequena, uma farmácia pequena, uma autopeça pequena, se esse faturamento que ele declara, se for desses dois tipos de empresa, ele já pode ter uma recuperação de crédito. Ele sabendo disso, ele já vai ter dinheiro aí para 13º, ele já vai ter dinheiro para reinvestimento, ele já vai ter... vai saber o valor real da empresa dele, ou seja, vai ajudar não só no compliance, mas no valuation da empresa. Ele vai saber de várias situações. Então, ele já pode se planejar quinquenalmente com esse dinheiro que vai entrar em caixa. Porque dá para se fazer uma média no mercado com um bom compliance tributário de recuperação de crédito. E é via administrativa. A recuperação de crédito para uma farmácia, para o autopeça, você fazendo em 10, 15, 20 dias o levantamento, você dando entrada em até 30 dias, aí em 4 meses você tem esse dinheiro em caixa. Claro que esse valor pode ser menor, pode ser 200 mil, pode ser 100 mil, mas também pode ser maior, pode ser até 1 milhão, pode ser até mais. Então, imagina um bom compliance. Isso a gente está falando de um aspecto, mas nós podemos falar de vários outros. Por exemplo, imagina ele ser surpreendido com a autuação porque não se adequou adequadamente a uma legislação tributária. Imagina quanto ele não pode perder de juros, de moratórios, o quanto a empresa dele não pode ficar mal vista no mercado, quanto o valor da imagem dele não pode ser abatida e denegrida com autos de infração, com autuação, com fiscalização, dor de cabeça, ter que movimentar o pessoal dele que poderia estar produzindo. Então, assim, ter que trocar de contador, ter que mudar a empresa de local, ter que mudar de ramo, é algo que pode inviabilizar o negócio dele. Então, ele pode estar... E altamente complexo, né? Altamente complexo, exatamente. Então, ele pode, em 5 anos, não conseguir continuar o negócio dele. Tanto é que as estatísticas dizem que a maioria das empresas fecha em 5 anos. Justamente um dos motivos, claro que são vários, é a falta de compliance tributário. Então, o beabá, digamos assim, a principal estratégia é o compliance. Depois, o planejamento tributário. Depois, usar a via administrativa como um dos aspectos da estratégia, caso haja necessidade. No caso de 5 anos, sempre vai haver essa necessidade. E evitando outras demandas no judiciário e até mesmo na área administrativa, esse compliance por si só não só se paga
como ele volta com um retorno muito grande. Imagina um profissional, por exemplo, de médio porte que fatura apenas 150 mil, 200 mil ao ano, pagando um profissional tributarista em uma média de uns 5, 7 mil de um compliance e tendo um retorno anual ou de 5 em 5 anos de 200, 300 mil. Ou seja, ele não usou nem 10% do investimento do compliance para poder ter um retorno profissional, exatamente. Ou seja, a gente poderia citar aí dezenas, centenas de exemplos, mas o tempo não vai permitir, né? Claro. Mas essa é apenas assim, só para mostrar como é importante a área do compliance tributário, né? Para prevenção, para adequação da legislação, para o próprio valuation da empresa, para a própria imagem da empresa, né? E também para a própria produção da empresa. Imagina você ter que deslocar tempo, dinheiro e recursos humanos para consertar algo que você nem mesmo se atentou, nem mesmo observou ou não deu atenção. Então, como foi dito, né, pode inviabilizar o negócio. Então, é muito importante. Tranquilo, Paulo. Veja que o assunto é complexo e, Paulo, se a gente deixar falando, várias pessoas também já iniciam a perguntar, e aí eu fico preocupado com o avançar da hora, mas assim, eu desde já estabeleço aqui o convite, viu, Paulo, para que você venha em outro momento a gente fazer uma live só sobre compliance tributário e até mesmo o planejamento tributário. Eu acho que é importante, e eu vi aqui alguns colocarem esse assunto em pauta, e a gente pode marcar uma nova live para que você venha trazer justamente a sua experiência, né, dos estudos, da pesquisa, ou até mesmo como advogado nesse segmento, o que é que o empresário precisa saber, justamente para ter mais segurança na decisão diante dos impostos, dessa rede de impostos que existem para o empresário e para o empreendedor. Estamos chegando ao final na live, infelizmente, assim, eu queria agradecer a Paulo, agradecer a você, ouvinte, melhor, a você que faz a nossa audiência, você que acompanha nossos vídeos, nosso canal Via Jurídica, que vem para a nossa live. Muito obrigado a você que está aqui, viu? Obrigado a Paulo aí por ter aceito o convite, o seu compromisso de estar aqui conosco e passar nesse pequeno tempo um resumo, né, basicamente, sobre essa temática de adesão de empresas ao processo administrativo tributário federal. Então, Paulo, eu queria agradecer e passar para você as palavras finais para a gente se despedir dessa live e agradecer a você que também está nos acompanhando até agora. Então, com vocês, Paulo, com a palavra final. Valeu. Obrigado, professor Pedro Durão, pela oportunidade, por poder dividir o conhecimento com vocês, pelos internautas que fizeram as perguntas, que depois também, sem contar o tempo agora, a gente pode responder as próximas perguntas também que vierem, sem problema nenhum. Juntamente comigo, o professor Pedro Durão, a gente pode responder as próximas perguntas, sem problema nenhum. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar no canal, que iremos responder assim que possível, né? Se forem muitas perguntas, talvez não seja de imediato, mas a gente vai se esforçar para atender todas. E também agradecer os empreendedores que sempre buscam conhecimento para gerar a economia do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Agradecer os empresários que são guerreiros, que lutam dia a dia matando o leão para poder sobreviver. E que a gente possa cada vez mais contribuir com conhecimento, com dicas para vocês. Fica aqui o meu forte abraço e contribuições aí futuras, se necessário, e o agradecimento da oportunidade. E também me coloco à disposição pelo tema que o professor falou para a gente discutir futuramente sobre o planejamento tributário e o compliance tributário. Tá bom. Então, com vocês, Paulo Soares. Obrigado por sua audiência. Obrigado, Paulinho. Um forte abraço a todos e obrigado por ter acompanhado nessa live até o final. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Forte abraço a vocês também. Valeu, valeu. Valeu, forte abraço.